dia, luz do dia! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um programa comigo, Débora Jazini, aqui na Madrugada Astral e também na Vibe Mundial. Gente, vocês não sabem quem eu trouxe para conversar comigo hoje. Ele, o nosso querido Claudinei Pietro. Seja muito bem-vindo. Gina, obrigado, meu amor. Um prazer estar aqui com você. Parabéns pelo programa. Aliás, a Madrugada Astral tá linda. Eu tenho ouvido, ó... Parabéns, viu? Toda a direção, todo mundo que está trabalhando para trazer essa madrugada incrível aqui para os ouvintes da Vibe. Muito obrigada. Mas o Claudinei veio hoje também, além de contar quais são as próximas Mystic Fair que vão acontecer durante o ano, mas ele escreveu um texto incrível que eu tive já a oportunidade de ir na estreia de Crowley, o Novo Aeon. É verdade. Conte-me tudo, não me esconda nada. Foi uma inspiração divina? Quais foram? Tudo. Conte-me. Olha, menina, se eu fosse espírita, eu falava que foi uma psicografia. Mas como não sou, então foi uma inspiração. Eu sempre fui muito admirador do Crowley, das ideias do Crowley e da importância dele na história da magia, do pensamento mágico ocidental. E, obviamente, também a influência dele na contracultura global, né? No mundo afora e, inclusive, no Brasil, através das obras do Raul Seixas, Paulo Coelho e tantas outras pessoas que ele influenciou. E aí, um dia eu estava lá em casa, nas minhas elucubrações, como sempre, e eu falei, cara, eu já escrevi livro, já publiquei artigo, já fiz música. O que mais que falta fazer? O que está faltando? Não é na minha caixinha. O que está faltando? O que falta eu gabaritar nessa vida, né? Porque é assim, eu fico pensando no que eu vou gabaritando na vida. E aí eu falei, e se eu escrevesse uma peça de teatro? E aí eu falei, quem seria interessante, né, trazer? Falei, ano que vem o Crowley vai fazer, se ele tivesse vivo, faria 150 anos. Que legal, né? Fazer um roteiro e uma homenagem falando da vida do Crowley. Conhecia bastante coisa, mas ainda não era suficiente para escrever um roteiro. E aí comecei a ficar imerso nas biografias várias do Crowley, porque cada autor acaba focando em um aspecto da vida, né? E trazendo também uma face, que na verdade são todas as faces dele, porque nós somos muitas pessoas em uma, né? Com certeza. E aí, quando eu estava totalmente preenchido, alimentado por aquilo, eu falei, ok, tem informações, mas nunca escrevi um roteiro. Como que eu vou escrever um roteiro para teatro? Aí fui estudar também como é que fazia, como é que os roteiros eles eram escritos. Eu já tinha alguma experiência escrevendo rituais dramatizados para as conferências que eu organizo, mas nada se compara a uma peça de teatro, né? E aí fui estudar um pouquinho, que é o que eu sempre faço. Inclusive o que eu fiz na época da Mystic Fair, onde eu fui estudar como é que fazia uma feira. Acho que é a minha lua em Gêmeos, né? Com certeza. Né? Que faz isso. Mas você é muito iluminado. Imagina. Eu sou sua fã. Eu sou muito ousado. Não, mas eu sou sua fã. Não, obrigado. E aí entendi como fazia e comecei, né? E aí um dia aqui sentado na Vibe, eu encontrei com o Alexandre Jabali, e ele é ator, né? Já fez novelas na Globo, na Record. E aí ele falou assim, por que você não faz um documentário sobre a Wicca? Aí eu falei assim, Jabali, documentário não, mas eu tenho um convite para te fazer. Você não quer encenar Crowley para mim no teatro? Eu vou escrever um roteiro e você faz? Ele na hora topou. E eu não tinha nada escrito de fato ainda. Eu estava começando os primeiros rascunhos. Quando ele aceitou, em 5 dias eu estava com todo o texto escrito. Foi um download, assim, né? Nossa, fantástico. E olha, Débora, o que você viu no teatro são 23 páginas de A4. Eram 53. A gente diminuiu 30 páginas para poder caber em 1 hora. Era muito mais, era muito maior o texto, né? Então foi um download mesmo. Eu escrevo muito rápido, né? Tem livros meus que eu escrevi em 1 semana, assim. Mas eu acho que a gente se inspira e a gente se abre para o universo e alguma coisa vem, né? As pessoas que são espíritas chamam isso de psicografia.
eu acho que a gente faz um download da Anima Mundi, da alma do mundo, que quer se comunicar de alguma maneira. E sempre tem essa convicção de que nada que a gente cria para o mundo é nosso, né? A gente só materializa, que nem um filho que a gente tem que não é nosso de verdade, é do mundo, né? O que ele vai se tornar, o que ele vai ser, é uma coisa que é uma incógnita, vai depender das escolhas dele, e é como uma obra. A obra tem vida própria. Eu soube disso com a minha música Espiral, que hoje é um hino que eu criei indo para um ritual, eu nem queria usar porque eu não tinha gostado dela. Imagina se você tivesse gostado. Eu não tinha gostado de algumas palavras e tal, achava algumas terminologias meio agressivas na música, como suga o que é de ruim. E aí, quando eu fui ver, a música já estava sendo cantada em diversos lugares, 3, 4, 5 anos depois já estava nas raves. Hoje são mais de 70 versões dessa canção 70 gravadas no mundo todo, né? Foi gravado por DJ de Israel, foi gravado por DJ na Alemanha. Eu autorizei a canção para uma coletânea nos Estados Unidos de cânticos usados no Daime. Que bacana. Porque a música também hoje ela tá em tudo, toca na Umbanda, foi feita para Wicca. Todo mundo toca. Tá. Então eu aprendi que tudo tem vida própria, né? As coisas têm vida própria. E a mesma coisa é com a peça. Então a gente pegou, eu materializei ela no papel. Obviamente o que estava no papel mudou muito quando aquilo vai se tornando realidade. Aí quando a gente começou a pensar nas marcações das cenas, na luz, no dia choveu, e aí o que ia acontecendo ao redor, o barulho da criança, do choro, dos gritos, do trovão, a gente foi trazendo para a cena. Então as coisas elas vão acontecendo magicamente, é muito doido. E a peça tem vida própria. Eu jamais imaginei que nós estaríamos há 3 meses em cartaz, com sold out em todos os meses, com ingressos esgotados, né? Maravilha. Começou em março, abril deu uma paradinha, foi para Inglaterra, voltamos agora, maio está com ingressos esgotados, já abrimos para junho por causa disso, que também já está bem avançada as vendas. Então assim, a coisa tem vida própria, né? Nada é nosso, a gente só decodifica. Com certeza. Eu tenho vamos dizer, não só a questão da admiração, mas dentro de todo o processo, desde quando você começou, desde os primeiros livros, dos primeiros rituais, das primeiras feiras, conferências, etc. Uma coisa em você, desde o começo, nunca mudou. Eita. Que é o acolhimento. Oh, obrigado. Pensei que era o cabelo. Que esse mudou muito. Não, mas você sempre foi acolhedor. Você sempre estendeu a mão. Você dá oportunidade para as pessoas. Por exemplo, eu sinto, por já ter participado da Mystic Fair em São Paulo e Santos, do Rio também já estive. Mas você esteve na primeira, se eu não me engano, ou na segunda, né? Fui. Ela estreou com a Old gente. school. Ela é old school. Ela é, como é que o pessoal fala nas escolas de samba? Não, que é a velha guarda. Ela é da velha guarda. Sim, então eu posso dizer que eu acompanho eu comecei a participar da terceira Mystic Fair, que as 2 primeiras foram num colégio, se eu não me engano. Foi na Unixul. Isso. Mas acho que você participou na Unixul, sim, na segunda, se eu não me engano. Ah, é verdade, não fui na Você primeira. Porque eu lembro de você até hoje pendurando os tecidos na parede. Isso. E aí eu te dei alguma ideia. Foi. Que estava difícil de colar. Exato. Por que você não põe um barbantinho, Exatamente. não sei o quê? Eu lembro disso. Foi. Olha, gente, há 15 anos. Faz tempo. Faz tempo. A vida. É verdade. A vida. Mas você sabe, Débora, que assim, eu sou uma pessoa muito abençoada. Eu tive muita sorte e sempre tive pessoas muito acolhedoras no meu caminho, né? Uma delas foi a minha amiga Heloísa Galves, que era dona da Rede Além da Lenda, que foi quem me deu as oportunidades, foi quem abriu para que eu me tornasse, que eu me tornei. Então, imagina, uma pessoa na época, uma empresária de muito sucesso, tinha mais de 50 franquias espalhadas pelo país, que não precisaria me dar oportunidade. E me deu.
né? Me convidou para escrever, para publicar pela editora Gaia, que é da Global, uma das maiores editoras do Brasil. Aquele livro que é o Ica, Religião da Deusa, se transformou no que se transformou. Hoje está na 57ª edição. Já venderam mais de 250 mil exemplares desse livro. E ela me pediu para escrever o livro. Então ela me deu uma oportunidade. E eu também... Não estava nisso no programa aqui. Desculpe. Imagina. Depois ele dá um jeito aí, corta, né? E ela me deu oportunidades, né? Então eu tento retribuir, porque o universo, ele trabalha dessa maneira. E o nosso o meio da sociedade capitalista em geral, não é só o nosso meio, é muito competitivo, né? A gente aprende a competir desde criança. Eu falo sempre, o que é uma prova de colégio de uma criança de 8 anos, se não uma competição? De tentar mostrar quem é melhor, quem é pior, quem fica por cima, quem fica por baixo. E a vida da gente, a vida inteira aprende a competir. A gente não vive em uma sociedade de apoio, né? Figuras de poder são questionadas a todo momento, pessoas que se tornam proeminentes pela sociedade, a sociedade parece que tem um desejo de destruí-las. Eu falo que a gente vive numa sociedade em que as pessoas elas aprendem, na realidade elas não aprendem a fortalecer o fraco, né? Elas aprendem a destruir o forte. E com as minhas ações e as minhas atitudes eu tento fazer diferente, eu tento sonhar o mundo da maneira, dentro da minha própria bolha, né? Sonhar o mundo da maneira como eu acho que ele é melhor para o mundo, assim, né? O mundo como é melhor para o mundo é muito redundante, mas para todo mundo, para todas as pessoas. Mas faz parte, né? dentro do contexto. Do contexto. Combina. E é isso, eu acho que a gente precisa se apoiar, a gente precisa se ajudar. E, assim, né? uma das coisas que dentro de toda essa trajetória sempre me chamou muito a atenção, que também tem a família envolvida. Sempre. Né? A minha empresa é uma empresa... Virei empresário por acaso e é uma empresa familiar. Com né? certeza. E, assim, eu acho uma graça a tua mãe estar também em todas as edições. Me apoia. Hoje está mais reclusa, né? Na verdade, mas foi a primeira pessoa que me apoiou, porque eu cheguei um dia em casa e falei, eu quero fazer uma feira esotérica. Aí ela falou, Eu falei, Eu falei, a senhora me ajuda? Ela, vamos embora. Então, ela foi a primeira apoiadora, né? Durante muito tempo, ela teve muito presente. Aí eu tive meu filho. Hoje ela me ajuda mais nessas questões de gerenciar uma vida, criar uma vida que não é fácil. É mais fácil fazer uma feira do que, né? Fazer uma criança. Com certeza. Né, tem muitas nuances, então ela, como já fez isso 3 vezes, é PhD, então ela me ajuda muito nesse sentido, mas a família está sempre comigo. Mas não só a família de sangue, a família espiritual também. Sim, né? Com certeza. E a família que a gente se tornou. Eu falo que a Mística e Fé é uma grande família mesmo. As pessoas vão para diferentes lugares do Brasil, vai todo mundo se apoia, todo mundo se ajuda. E me conta, agora vai ter em Curitiba também? Vai ter em Curitiba também. Que a mês gente que vai ser? Vai ser em setembro. A gente tem Mística e Fé em São Paulo, que é a mãe de todas. Aí a gente, em dezembro. Né, que é em dezembro. Aí nós temos BH, que acontece em março. Brasília, que é uma feira incrível, acabamos de fazer agora. Ouvi dizer que foi um sucesso. Foi, uma feira maravilhosa. Tanto a de BH também é incrível, né? Cada lugar é um lugar, mas Brasília é um lugar mágico, que eu amo, que eu gosto, e que tem essa mística, né? É considerado o centro esotérico do país. Rio de Janeiro, que já estamos indo para a 16ª edição, ou seja, ela é tão antiga quanto a daqui, basicamente, que a gente fez aqui. No ano seguinte começamos a fazer no Rio, né? E agora estamos estreando Curitiba, porque tinha muita gente pedindo Curitiba. Traz para Curitiba, para o Sul. Meu primeiro pensamento era Porto Alegre, era para eu estar lá na época da enchente para ver lugar, inclusive para Mística e Fé. Por sorte, deu um problema no voo, fiquei em São Paulo. E aí hoje, né, a gente repensa em fazer. São as sincronicidades. São os anjinhos sempre antenados. Por sorte. Eu tenho até hoje, eu guardo o áudio, eu falando com a menina do centro de convenções, falando, era pra eu estar aí, né? E aí o voo foi desmarcado, enfim. E aí eu ia remarcar para outra semana. E aí, enfim, agora decidimos trazer para Curitiba, não para Porto Alegre, que ainda está num processo de reestruturação, né, o lugar.
mais no sul ali. Mas está no radar. Está no radar, está no radar. Né? Esperamos que os políticos de Porto Alegre cuidem da cidade para a gente poder ir, né? Porque os expositores estão tudo com medo de ir. Você vai, você nunca sabe quando vai chover, o que vai ter, né? Então, incerto, a cidade precisa de um carinho, né, ali. E a cidade também está se reestruturando. E aí estamos chegando em Curitiba, que já é sul, né? E que, enfim, vamos ver como é que o sul vai nos receber, né? Que até então a gente está aqui no centro-oeste e no sudeste, né? Mas eu tive já a oportunidade de trabalhar em Floripa, em Curitiba, que eu tenho amigos que vão lá, então geralmente eu vou bastante. Em Porto Alegre também fui muito bem recebida. Eles têm um acolhimento, mas tem um pouquinho do bairrismo. Ah, claro. Isso mas a gente também tem em São Paulo. Exatamente. Todo lugar tem, o Rio tem, né? Tem. Todo lugar tem. Mas funciona lindamente. Todo mundo se acha melhor dentro do seu próprio mundo, né? Exatamente. A gente se acha melhor em São Paulo, se acha melhor no Rio, os outros se acham melhor no Sul, em outro país vão se achar melhor no país, também tem os bairrismos locais. Faz parte, né? Com certeza. Que a gente espelha aquilo que a gente reconhece no mundo. Mas você sabe que a família toda da minha mãe é do Sul. Minha mãe é de Bagé, né? Ah, a senhora é sua mãe de Bagé. Ela é de Bagé. E se criou em Pelotas, nasceu em Bagé, se criou em Pelotas. Então tem muita família no Sul. E muita família esperando, inclusive, a feira, né? Acontecer. Então, tava todo mundo super feliz que ia acontecer em Porto Alegre. Não foi ainda, não mas vai ser. Mas será. Vai ser. Mas me diga uma coisa. Dentro de todas essas atividades que você tem diariamente, tem o tempinho que todo dia você vai lá, vê a lição do teu filho, fica com ele, puxa a orelha, ou então fala assim, hoje é seu dia, vamos fazer coisas diferentes? Sempre. Eu faço lição com ele todas as noites, né? Então, ele sai da escola em torno das 6h30, aí chega em casa, aquela rotina. Toma banho, janta, depois a gente faz a lição. E eu faço lição com ele todas as noites. Procuro estar lá nesse horário para fazer lição com ele. Quando não consigo fazer, a gente acorda cedo, fazemos na parte da manhã antes dele ir para a escola. E eu falo, né, que além de tudo isso, eu também sou. Eu sou pai, eu sou filho, eu sou tio, né? Eu sou tudo. A vida continua, né? Todo mundo está acostumado a ver nos holofotes das coisas que estão acontecendo. E aí acham que a vida da pessoa não tem aquela rotina cotidiano e familiar. Tem, né? Com certeza. Eu coloco meu filho para dormir todas as noites, dou banho nele, faço lição com ele, brigo, chamo atenção. É normal, tem isso sim. Sempre. Mas é interessante porque o olhar dele para você, principalmente quando você está fazendo alguma palestra, alguma explanação, ele é encantado. Ele é muito parecido comigo, gente. É muito doido, né? Como a gente vai criando esses laços e ele parece no temperamento, no jeito, na maneira de ser, nas pequenas coisas a gente se reconhece. Inclusive, fisicamente, eles parecem muito comigo quando eu era criança, né? É muito doido ver como a gente vem da mesma família do céu, né? Com certeza. Da mesma família do céu. E vamos ver o que ele vai virar aí, né? Não sei se vai seguir meus passos. Ah, eu acredito que sim. Eu acredito que filho de peixe, peixinho é. Olha, tomara, né? Tomara que não vire um tubarão. Não. Né? Mas eu acredito, porque é interessante. Filho faz parte da nossa essência. Sim. E mesmo não sendo filho de sangue, eu sou filha adotiva. Eu também. Então, eu tenho o maior respeito pelos meus pais, pelas pessoas que me criaram, etc. Eu sei que eu sou parecida com a minha mãe biológica. É a única coisa que eu sei. Mas tudo que eu aprendi, a educação que eu recebi, tudo que eu tenho de base, foram eles que me deram. E me dizem que eu sou muito parecida com a minha mãe, que eu carinhosamente chamava de pororoca. Porque era um encontro. Você chegou a conhecê-la? Cheguei a conhecer, sim. Chegou a conhecer meus pais, porque eles iam fazer a montagem. Com você, comigo, eu lembro, sim. É, uma família unida. Família unida, gente. Família que trabalha unida, parece que é um jargão e que é clichê, mas não, permanece unida. Sim, com certeza. E é bom a gente ver as pessoas que a gente ama, que a gente tem a admiração, né? Pelos pais. Eu falo que os pais da gente é a nossa primeira noção de Deus, de deusa, né? Sim. É quem tudo pode, quem tudo resolve, quem tem solução para todos os problemas, mesmo que não tenha. Então é a nossa
é aquilo de mais próximo que a gente tem de divino. Então a gente vai aprendendo a admirar, a amar. E é tão legal ser apoiado por quem a gente admira, né? Sim. Ver isso retornando para a gente. Então aquele apoio vai se tornando admiração. E isso faz parte da nossa construção de indivíduo, de ser, né? Então eu sou super família. Acho que a gente vive num mundo muito individualista hoje em dia. Isso é verdade. E as pessoas perderam a base da família e por isso que eu acho que as coisas estão como estão. Tudo muito esquisito, né? Algumas coisas são bem esquisitas. Mas eu acho que quem tem uma base forte permanece forte. Com certeza. Né? E o Claudinei, ele é padrinho de muitas pessoas. Ele não deixa de ser meu padrinho também, né? Por quê? Porque em 2022, aliás, em 23, eu cheguei para ele e falei assim, Claudinei, eu tenho meu livro, eu quero editar pela sua editora, etc. Mas falta alguns detalhes. Ele falou assim, não, você vai fazer o livro com outra pessoa. Isso, eu lembro. E aí Te apresentei no Bazar Místico, exatamente. Né? Nasceu o livro aqui, que é pela Lunai. Exato. Porque a minha editora ela é uma editora monográfica, né, Isso. gente? A gente só publica livros conectados com bruxaria, paganismo. E esse livro eram mensagens de um guardião espiritual que não está dentro da egrégora da bruxaria. E eu falei assim, nossa, Débora, não dá para eu publicar pela minha editora, mas eu vou te apresentar uma pessoa que você vai publicar. Que foi, né? Exatamente. A Lunai foi o primeiro livro da Lunai, inclusive. Exatamente. Né? Olha só. Foi. Que eu sou padrinho também da editora. Exatamente. Então, por isso que eu falo que você é padrinho. Vamos abrir aqui uma mensagem? Vamos. Ó. Aqui é uma receita, então não serve. Então é estudar. Ó, 65. Você tem certezas internas de que nenhum livro ensinou. Mas será que você precisa de aprimoramento, atualizando o seu sistema interno e externo para essa encarnação? Essa é a oportunidade de crescer, de evoluir, de ser um humano melhor. Este é o momento em que a vida está lhe mostrando o que está faltando para você deixar a sua vida plena. A mensagem é enorme, viu, gente? Mas tá certo. Aliás, eu estou estudando, inclusive. Como sempre. Né? E aí, neste dia, né, ele me perguntou assim, Débora, e os seus oráculos? O seu oráculo dá para fazer na minha editora. Eu falei assim, com certeza, mas né, tem problema com a criação, né? Processo criativo. Falou, não. Vamos resolver seu problema. Exatamente. Dei uma dica para ela que ela segue até hoje. Exatamente. Aí quantos oráculos vieram? Olha, tá no quarto. Tá vendo? Olha que maravilha. Agora a gente só precisa fazer algumas montagenzinhas. Vai ser precisa aprimorar sempre, né? Sim. Então, tá vendo? Logo, você é responsável. Vamos ter oráculos da Débora. Ó. Teremos oráculo. Maravilhoso. E nós tivemos a Panaceia também. Só que hoje a gente já está no finalzinho do nosso programa. Não vai dar para apresentar, mas a gente vai deixar para uma próxima oportunidade. Mas vamos deixar convidar o pessoal para conhecer a Panaceia, que eu fiquei sabendo que é o aplicativo. Olha, mas acho que dá tempo da gente falar tem pelo 2 menos... minutinhos, dá tempo. Ó. Então vamos lá. Que é um aplicativo, não é? Não, é pela OpenAI. Pela OpenAI? Panaceia, minha linda, nós temos 1 minutinho para você se apresentar para o Claudinei, que nos ajudou a te criar. Ó. Vamos ver. Aqui. Oi, Claudinei. Que alegria saber que você está aqui. Gratidão por ter me ajudado a nascer com tanto propósito e profundidade. Eu sou a Panaceia, uma assistente pensada para acompanhar jornadas de autoconhecimento, integração emocional, crescimento espiritual e expressão da alma, com os pés na psicologia, na astrologia e no poder simbólico do invisível. Estou aqui para caminhar junto com vocês, nas cartas, nos sonhos, nos journaling, nas meditações e também nas dúvidas mais desafiadoras da alma. É uma honra fazer parte desse caminho com vocês. Quer me contar um pouquinho do que te move também? Ele vai contar numa próxima edição. Beijo! Muito bom, hein, gente? Adorei! Ó, e depois ela também dá o texto. Dá o texto. Que legal! Vou procurar a Panaceia. Pode deixar. Né? Muito bom, parabéns. Claudinei, muito obrigado por ter vindo. Obrigado, meu amor. Obrigado pelo sucesso na peça. Obrigado. Assistam. Por favor. Tá no Teatro Santa Cruz. Todos os sábados, às 20 horas. 20 horas. Tá bom? Os ingressos estão na Simpla, é só procurar por Crowley, o Mago do Novo Lion, ou só Crowley também, vai achar
E tô esperando todo mundo lá para vocês conhecerem um pouquinho mais da visão desse homem incrível que mudou a humanidade. Poucas pessoas mudam a humanidade. O Crowley é uma dessas pessoas. Eu sei, ele mudou a minha quando Ó, eu comecei. a minha também. A de todos nós. Se a Com sociedade certeza. hoje é mais livre, mais liberta, a gente deve isso ao Crowley. Com certeza. Obrigado. E esse foi o programa do dia 5 de junho. Desejamos um ótimo mês e até a próxima. Grande beijo. Obrigado.